Matheus, eu não consigo te ouvir. Eu acho que ninguém está te ouvindo. Não ouço ainda. A vinheta nós conseguimos ouvir. Oi, vocês estão me ouvindo? Perfeito. Agora sim? Desculpa, pessoal, estava aqui falando. Então vamos lá. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda Masterclass, comemorando aí o segundo mês do lançamento do projeto Trilha em Gestão de Operações pós-pandemia. Eu sou o Matheus Souza, gerente de educação da Fundação Vanzolini. A Trilha em Gestão de Operações pós-pandemia, ela é composta por 5 cursos gravados, né? Nós lançamos aí tem um pouco mais de 2 meses. São cursos aí na área de gestão de projetos ágeis, inovação e empreendedorismo, tecnologias exponenciais para a indústria 4.0, supply chain management e abordagens e métodos para a qualidade. São 5 cursos gratuitos e com certificados Vanzolini, com corpo docente composto por professores Vanzolini e professores USP. A trilha Gestão de Operações ela já conta com mais de 4.500 alunos matriculados. E caso você ainda não tenha se matriculado, a Jennifer irá enviar o link de inscrições pelo chat. E para falar com a gente hoje nesse evento, convidamos o professor Alexandre Nascimento, que vai falar sobre inteligência artificial e suas aplicações na gestão de operações. Ele que é professor da Fundação Vanzolini na área de inteligência artificial, pesquisador da Universidade de Stanford e professor da Singularity. Professor Alexandre Nascimento, eu agradeço em nome da Fundação Vanzolini a sua disponibilidade de sempre e pela participação. A palavra é sua. Muito obrigado, Matheus. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço à Fundação pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Agradeço a todo mundo. Uma boa noite aí. Aqui ainda é dia. Eu moro aqui em Mountain View, na Califórnia, a cidade que é sede do Google, aqui no Vale do Silício. E aqui é agora 2 horas da tarde, 14 e pouquinho, aí 19 horas. Eu vou compartilhar minha tela para ter uma apresentação aqui rápida para guiar a nossa conversa. Eu vou tentar acelerar o quanto eu vou falar aqui na apresentação para dar espaço para a gente poder debater um pouco. Então, vamos compartilhar aqui. Conseguem ver minha tela? Então, vamos lá. Eu vou falar bem rapidamente, é um tema amplo, é um tema que a gente costuma falar, até tem um curso que em algumas situações nós abrimos na Fundação Vanzolini, que é um curso de 20 horas, onde a gente conversa bastante sobre o uso da inteligência artificial e ensina, né, a utilizar em gestão de operações. Então aqui, nessa 1 hora que nós vamos passar juntos, eu vou fazer os highlights para tentar dar algo completo e que mostre para vocês o poder, né, e a amplitude do que dá para fazer e a gente poder debater em cima disso. Primeira coisa que é importante, né, todos saberem que todos nós já utilizamos inteligência artificial. Se vocês usam o Google de alguma maneira, para alguma coisa no trabalho de vocês, vocês estão usando inteligência artificial. Eu acho que é difícil passar o dia sem usar o Google. E aí, eu diria que o Google é uma síntese, aí é um exemplo de uma empresa que usa muita inteligência artificial desde o seu primeiro produto, que é o buscador. Então, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, poxa, eu preciso colocar inteligência artificial no meu trabalho, nós já estamos utilizando. E estamos utilizando aí há algumas décadas. E o campo inteligência artificial é um campo antigo. É um campo que surgiu na década de 50 com o objetivo de entender como funciona a inteligência humana e criar programas de computador, né, software, apps, que simulassem, né, emulassem ou complementassem a inteligência humana. Então a ideia é fazer com programas de computador que exibissem inteligência não apenas do ser humano, mas também inspirado na inteligência de animais ou na colônia de animais, por exemplo, para resolver certos problemas. E a gente começou a usar a inteligência artificial em várias áreas. A inteligência artificial é um campo muito grande. Uma das aplicações que começaram a aparecer, né, aliás, antes do surgimento da inteligência artificial, a gente já começou a tentar automatizar o processo de andar. Fizemos a roda, né? E uma das aplicações que nós começamos a ver é a automatização de operações manuais, de processos manuais. Então,
Uma das áreas da inteligência artificial se chama robótica. A robótica é considerada um dos campos, uma das áreas dentro da inteligência artificial, e nós usamos os robôs desde 1955. Numa planta da GM foi colocado um primeiro robô para fazer a automação de uma operação numa planta, né, de fabricação de automóveis. E nós, há algumas décadas, temos visto o impacto da inteligência artificial através do seu campo da robótica na automação. O que está acontecendo agora é que a inteligência artificial chegou num ponto de desenvolvimento, num nível em que ela nos permite simular, né, processos que antes dependiam só de pessoas treinadas. Ou seja, utilizava bastante dos processos cognitivos que o ser humano consegue realizar, e aí você precisava de humanos. Então você precisava de um humano para olhar a imagem de um exame médico e dizer se aquilo é um tumor ou não. Precisava de um humano para olhar para uma peça e dizer se aquilo está com defeito ou não. Precisava de um humano para reconhecer na portaria se aquela pessoa é quem diz que ela é ou não. E aí, com os desenvolvimentos da inteligência artificial, começou a ser possível desenvolver algoritmos, desenvolver software que fizessem com que o computador ficasse mais esperto e pudesse fazer atividades que antes basicamente eram exclusivas do ser humano. Uma das coisas que a gente tem falado bastante, que vocês têm ouvido, é o aprendizado de máquina ou machine learning. O aprendizado de máquina ou machine learning é inteligência artificial? Sim. Não é sinônimo de inteligência artificial, como muitas vezes a gente pensa. É meio que usado como sinônimo, mas não é verdade. A inteligência artificial é um campo muito grande. Uma das áreas da inteligência artificial se chama aprendizado de máquina, que nada mais é do que você colocar o computador rodando algum algoritmo de machine learning ou de aprendizado de máquina para olhar para um dado histórico e aprender sobre o comportamento de uma variável. Então ele vai lá e entende, imagina um volume muito grande de dados. Se nós quiséssemos olhar para entender como aquilo se comporta, teríamos que estudar muito, ficar muito, às vezes até 1 ano, 2 anos, meses ali tentando entender o comportamento daquele dado. A máquina consegue em pouco tempo, em poucas horas, poucos minutos, dependendo da quantidade de dados e da capacidade do computador, aprender e achar uma fórmula matemática ou um conjunto de fórmulas que não necessariamente ela vai mostrar para a gente, mas que explica qual é o comportamento de uma variável em relação às outras. Ou seja, vou dar um exemplo. Se eu quiser saber quanto eu vou vender uma padaria, que você vai falar quantos pães eu vou vender amanhã, se ela guardou o histórico de vendas dia a dia, eu posso usar esse histórico para treinar um modelo, e o modelo é capaz de responder quantos pães ele acredita que uma padaria vai vender no dia seguinte ou nos próximos dias. Essa ideia de prever o futuro a partir dos dados, ela não é nova. O machine learning surgiu na década de 80. E prever o futuro a partir de informações do presente e do passado é um campo, por exemplo, que é a meteorologia, né? É uma área de interesse da meteorologia. Então, o que acontece? O pessoal estuda muito a partir de dados e simulações e números e modelos, qual vai ser o tempo, a temperatura amanhã, a cada hora, se vai chover ou não. Então isso já é um campo de interesse do ser humano há muito tempo. E agora a gente chegou num ponto em que é possível usar algoritmos que estão às vezes até disponíveis, a maior parte deles na internet gratuitamente, para olhar para os dados históricos nossos e prever o futuro. E como é que o aprendizado de máquina tem sido utilizado? Ele tem sido utilizado, por exemplo, para encontrar e reconhecer padrões. Seja reconhecer uma face, seja dizer se é um gato ou um cachorro, seja para olhar para uma peça e dizer se ela está defeituosa ou não, seja para olhar, por exemplo, numa esteira, está passando ali caixas com ovos e dizer se tem um ovo quebrado ou não, seja reconhecer um padrão de uma pessoa que potencialmente vai dar problema e vai ser um mau pagador. Classificação de dados, né? Por exemplo, classificar, como eu expliquei no exemplo, ela pode reconhecer e daí classificar se aquela peça tem defeito ou não. Fazer classificação em termos de agrupamento, olhar para um conjunto de clientes que você tem e falar, eu consigo dividir em 3 tipos de cliente. Esse cliente é do tipo que gasta bastante e não demanda muito, esse é o que demanda muito e gasta pouco, e esse outro é aquele que demanda mais ou menos. Então, assim, a inteligência artificial acha padrões e faz classificações. Previsão de eventos, né? Uma das coisas que a gente gosta muito é de prever o futuro. E o pessoal tem usado, né? Nós temos usado no mercado inteligência artificial para quê? Para prever o futuro.
para saber quantos pães eu vou vender amanhã, quantas peças eu vou vender, então, portanto, quanto eu preciso fabricar, quais negócios eu vou fechar e quais eu não vou. E quando a gente pensa num mundo que está cada vez mais conectado, mais complexo, por exemplo, quando a gente começa a pensar nos conceitos de cidades inteligentes, a gente usa a inteligência artificial para coordenar e orquestrar, né, automaticamente sistemas que são complexos. Eu vou dar um exemplo. Você tirar os semáforos de alguns cruzamentos. É possível fazer isso com inteligência artificial, né? Eu participei de um estudo de uma empresa na Suécia que fez isso, né? A gente fez um estudo para exemplificar como seria um cruzamento sem semáforo. E por incrível que pareça, melhora. Você tem dá para você, quando nós tivermos carro autônomo disponível, né, aqui tem serviço de carro autônomo, mas quando nós tivermos o carro autônomo disponível em uma escala global, você pode tirar alguns dos semáforos de alguns dos cruzamentos para melhorar o trânsito, né? Mas como é que você coordena tudo isso? É super complexo. Usa inteligência artificial. E fazer otimização, ou seja, reduzir o máximo que você conseguir o custo de algo, ou otimizar no sentido de quanto que eu tenho que produzir para maximizar minha venda numa determinada data. Tudo isso junto, né, com a possibilidade de automação da inteligência artificial, traz o quê? Escalabilidade para o negócio, ou seja, o negócio pode ganhar uma escala maior, traz uma potencial redução de custo, porque se você tem maior escala, você pode usufruir, né, do ganho de escala, da economia de escala, e traz um melhor aproveitamento dos recursos. Eu vou tentar ilustrar um pouco aqui com alguns exemplos. Quando a gente vai para a gestão de operações, é só para lembrar, né, gestão de operação é uma gestão de um conjunto de atividades que transforma os recursos de entrada, ou seja, insumos, em bens, né, ou serviços que são demandados pelos consumidores. Então, qual que é o que envolve a gestão de operações? É tudo aquilo que transforma matéria-prima, né, até em algo que gere valor para os consumidores, para que a empresa consiga capturar uma parte desse valor. Então, a gestão de operações, obviamente, está presente em qualquer empresa, em qualquer ramo, né? Há necessidade, desde uma padaria até uma empresa que está fabricando automóveis, até o Uber, todo mundo tem gestão de operações. E existem inúmeros desafios na gestão de operação, nenhuma novidade em relação aos desafios que todos vocês têm, todos nós temos, mas quando a gente olha para um mundo que está ficando cada vez mais dinâmico e mais complexo, e a gente vive cada vez mais com uma incerteza maior, a gente está dizendo que a gente tem que tomar decisão, né, e várias decisões dentro de um ambiente de operações, num ambiente cada vez mais complexo, né, e num ambiente que é cada vez mais dinâmico. E essa é a grande dificuldade. Isso é simples de contar, é simples de falar em 2 slides, mas envolve, a gente poderia ficar aqui horas conversando. Um monte de mudanças que estão acontecendo na sociedade, um monte delas causadas por tecnologias, e que são complexos, é muito difícil de lidar. Nem todo mundo está conseguindo lidar bem com essa mudança, tanto na profundidade da mudança, né, no escopo da mudança, como no impacto potencial dessas mudanças. Então fica cada vez mais difícil. A incerteza, portanto, no processo de tomada de decisão tem sido cada vez maior. Só que, por sorte, nós vivemos numa situação, num momento, em que é possível coletar mais dados. A tecnologia permite com que a gente tenha celulares com aplicativos, as pessoas deixam, né, ou permitem que você colete dados para que você ofereça um serviço melhor. E, como todo mundo está plugado na internet, seja pelo celular, seja pelo computador, existe muito dado disponível. Então, dentro do negócio de vocês podem até não estar guardando o dado, mas está passando muita informação. Você pode não estar capturando, mas alguns de vocês estão. Tem informação no e-mail, tem informação de reclamação, tem informação no sistema de atendimento de vocês, tem informação em planilha. Todas essas informações, se elas forem utilizadas, se vocês usarem um processo de tomada de decisão que leve em conta essas informações, vocês conseguem reduzir a incerteza. E aqui, esse foi um artigo que saiu na revista da HSM que eu escrevi, que mostra, né, como você pode reduzir o risco utilizando o grau de experiência que você tem, ou seja, o grau de experiência do gestor, melhorando, né, o alcance ou assertividade da decisão apoiado por dados. Então, se nós olharmos aqui, a gente tem um diagrama 2x2, no eixo horizontal é a quantidade de dados que é usado para tomar de decisão, e no eixo vertical é a experiência do gestor. Essa matéria saiu bem
no contexto da pandemia, né? Por isso que tem as imagens do Covid aqui, eu reproduzi sob a licença da revista. E a ideia aqui é como é que a gente lida no ambiente de incerteza. Se você está aqui embaixo, no quadrante 4, você está falando de um gestor que usa pouco dado e tem pouca experiência. Então, se a gente olhar a cor aqui, está mais para o risco de moderado para elevado. Se a gente olhar para o quadrante 1, a gente está falando de um gestor que tem bastante experiência, mas usa pouco dado. Então, reduz bastante o risco. Está de moderado para baixo, mais para moderado. O quadrante 3 é um exemplo de um gestor que usa bastante dado e, eventualmente, modelo de inteligência artificial, mas ele não tem tanta experiência. Então, ele tem um desempenho potencialmente semelhante, em termos de assertividade e incerteza, né, redução da incerteza, de um gestor experiente. Então, o dado aumenta, né, o desempenho dele. E se nós olharmos o mundo ideal, é o quê? Usar a experiência no mercado que vocês estão e que vocês têm, junto com o dado. Ou seja, o homem trabalhando junto com a máquina, e não substituindo a máquina, ou melhor, e não a máquina substituindo o homem. Aliás, a gente vai falar um pouco mais adiante, essa ideia da máquina substituir o homem é questionável, né? Nós estamos vivendo um momento em que a soma dos dois faz com que se gere mais valor, por isso que a gente chama de cocriação de valor. E aqui nesse quadrante, né, nesse quadrante número 2, você consegue ter o que a gente chama de best of both, né, o melhor dos dois, um gestor experiente com a intuição e com toda a história dele, somado com a capacidade, né, de um algoritmo ajudá-lo, usando dados para tomada de decisão. Então a gente está num cenário de menor incerteza, menor risco. E como é que é a tomada de decisão suportada por inteligência artificial? De forma simplificada, é um processo onde você usa dados históricos para treinar, induzir um modelo. Esse modelo aprende a dar respostas a respeito de uma variável a partir do aprendizado que ele teve do fenômeno, de como ela se comporta historicamente. E aí o gestor pergunta para esse modelo, faz a pergunta que ele quer em relação ao futuro, ou alguma pergunta do tipo, como é que eu aumento as vendas? Ele pode perguntar quanto que eu vou vender amanhã, mas ele pode perguntar como é que eu aumento as vendas. E aí, em cima dessas respostas e dessas interações entre o gestor e o modelo, ele ganha insights para ele tomar decisão, a melhor decisão possível. E em quais ramos dá para fazer isso? Em qualquer negócio, em qualquer ramo. Comércio, serviço, indústria, startup, pode ser desde uma padaria, há uma crença que só empresa grande pode usar. Na verdade, você pode usar desde uma padaria até uma empresa gigantesca global. Tem um caso aqui de um supermercado orgânico, né? A pergunta do negócio era um supermercado pequeno. Como é que ele vendia, né, um supermercado que vendia produtos orgânicos, como é que eu aumento o resultado? Como que eu aumento a eficácia, né, em atender a demanda? E como que eu aumento a eficiência operacional e reduzo o desperdício? Na verdade, a maior pergunta, a maior dor deles era o seguinte: um conjunto uma parcela grande das vendas era feita a partir, eles vendiam, né, produtos próprios, produtos que eles fabricavam, e são produtos orgânicos, sem conservante, que usam ingredientes caros. Esses quitutes que eles vendem e tinham a maior margem, eles vendiam mais em alguns dias e menos em outros. O problema é que na hora que você vai decidir o quanto você produz, você não sabe quem vai vir. E é um produto que é muito perecível. E o cliente quer comprar algo fresco, não quer congelado. Aí eles perdiam, às vezes eles fabricavam muito e vinham poucas pessoas, às vezes eles fabricavam pouco e vinha muita pessoa tentando comprar. Então ele perde, numa situação, venda, o que é ruim, e em outra situação ele perde um ingrediente que é caro, matéria-prima, porque ele tem que doar, dar para os funcionários ou dar para pessoas que precisam, mas ele acaba não gerando um lucro com isso. Até, muitas vezes, perda mesmo de ter que jogar fora. Então, o que eles fizeram? A gente criou um modelo de machine learning para aumentar a acurácia do planejamento, para que eles alocassem e utilizassem melhor os recursos deles. O que foi esse modelo? Uma empresa pequena, eles tinham poucos dados. A gente basicamente criou treinou um modelo de machine learning, né, de inteligência artificial, colocamos ele para rodar numa planilha Excel, e a partir da previsão do tempo, seja da temperatura, né, da existência ou não de eventos climáticos, da umidade relativa do ar e das datas futuras, e aonde na data a gente conseguia derivar se é um feriado, feriado prolongado, se é um dia que tem salário ou não, que a pessoa recebe. A gente juntou tudo isso, criou um modelo, e o modelo passou a torná-los mais assertivos. E qual que foi o resultado disso? Eles conseguiram acertar a demanda
em até 80%, fazendo com que eles tivessem um aumento, né, da venda de produtos próprios. Aumentou o resultado deles, o lucro deles, e o mais interessante, olhando sob a perspectiva da economia e até da questão da sustentabilidade, eles conseguiram reduzir o consumo de matéria-prima, o desperdício de matéria-prima, perdão, em até 65%. Então eles conseguiram ganhar mais dinheiro e gastar menos. Isso é muito bom. E isso se aplica em qualquer área. Pega um outro caso de desenvolvimento de software, né? Como é que eu otimizo a alocação das pessoas que eu tenho para testar software? Como é que eu maximizo a descoberta de defeito? Teste de software, testar um software completamente é impossível. Eu trabalhei com teste de software por muitos anos, então é impossível com um software simples você cobrir todas as condições. Porque a mesma condição pode se comportar com o mesmo dado de entrada de uma forma diferente, depois que estiver rodando por 10 horas, 20 horas. Pode acumular um lixo na memória. Então, o teste completo de software pode levar milhões de anos. Então, ninguém testa completamente. Tem técnicas para reduzir. Mas todos nós já tivemos uma situação que o software parou de funcionar na nossa mão. E quando para de funcionar, dependendo do tipo de aplicação, o prejuízo pode ser grande. Se for num avião, é muito grande, né? Inclusive, vidas humanas podem ser perdidas. Como é que eu faço um teste melhor? Geralmente, as empresas têm uma quantidade de dias que ela pode gastar com teste e uma quantidade de pessoas. Você pode usar a inteligência artificial para prever, né, aquele defeito. Então, num exemplo aqui que a gente fez, num caso que a gente teve, nós treinamos um algoritmo para olhar métricas do código, e aí nós conseguimos identificar até 96% dos módulos que potencialmente teriam defeito. E aí nós falamos para os desenvolvedores ou para os testadores. Esses são os módulos que vocês deveriam gastar o tempo de vocês testando, porque provavelmente ele vai ter defeito. E aí o pessoal aumentou, ou melhor, alocou o tempo de teste, o tempo disponível, os recursos disponíveis, melhor para cobrir, né, a maior parte possível desses módulos. Então direcionou, né, uma mira laser, focou aonde tem maior probabilidade de descobrir os defeitos. Isso reduziu muito o número de chamados de suporte e de problemas que apareciam na mão dos clientes, aumentando a satisfação. Força de vendas, né? Como é que a gente aumenta as nossas vendas, os nossos resultados? Como é que aloca melhor esforço de venda? Quais clientes a gente deveria dar desconto? Esse é um caso clássico. A gente tem um exemplo aqui de uma empresa de software que vendia pacotes e implantava. E o que que acontecia? Eles, quando chega no fechamento de um quartil, de um trimestre, né? Eles queriam saber para quem eles vendem. Por quê? Porque o vendedor vai muito, né, o pessoal do comercial vai muito no feeling, bater na porta dos clientes para fechar a meta dele. Só que tem um jeito do software tentar dizer para ele o seguinte: baseado na história que você tem aqui no Salesforce ou no seu CRM, eu consigo dizer quem são os clientes que têm a maior probabilidade de fechar ainda nesse quartil. E aí vai nesse cliente aqui que vai ter maior probabilidade. Nesses outros, esquece, ele não vai fechar agora. Talvez nunca feche, talvez feche no futuro. Então não perca tempo com eles. E mais, o software ajudou a dizer o seguinte: você não dê desconto para esses clientes porque eles vão comprar sem desconto. Não adianta você querer acelerar porque eles vão comprar. Esses outros clientes aqui, nem que você dê desconto, ele não vai comprar. Ele vai comprar no futuro. Então não adianta você dar desconto agora, porque você vai vender, vai dar um preço para ele, mesmo que você fale que tem um prazo, não adianta, ele vai começar a negociar já sabendo a sua margem no futuro. Então com isso a gente usou melhor, né, a capacidade de dar desconto, fechou com mais negócios, porque o pessoal foi mais assertivo, e aumentou o resultado. A previsão foi de 88% dos negócios que seriam fechados no quartil, a gente conseguiu prever com o algoritmo acertadamente. Então eles focaram e o resultado foi que aumentou na média 18% do resultado, sem contratar um vendedor novo e também sem demitir. Então a inteligência artificial não é demitir pessoas ou, na verdade aqui vamos dar inteligência, vamos usar o histórico para municiar as pessoas, os gestores, para tomar decisões melhores, mirando de uma forma mais assertiva os recursos que eles têm. Como que multiplica a capacidade de atendimento numa pandemia? Caso aqui de uma imobiliária que estava se digitalizando, uma imobiliária grande do Brasil, né? E o que que aconteceu? Eles estavam no meio da pandemia e de repente veio a situação de que as pessoas poderiam renegociar ou não poderiam pagar, e aí choveu de ligações, tanto de proprietário quanto de inquilino,
para renegociar, para resolver. A gente acelerou e colocou um chatbot, né? A gente colocou um chatbot que reconhece o diálogo. A gente multiplicou sem demitir ninguém, na verdade, também não precisou contratar. Rapidamente, em poucas semanas, a capacidade de atendimento deles multiplicou por 20. 70% dos clientes conseguiram ser totalmente atendidos por IA até o agendamento de visita no caso de novas locações. Porque o problema é que o pessoal começou a inundar a capacidade de atendimento para renegociar. Só que a imobiliária quer fechar vendas, quer fechar, né, visitas, quer fechar locações. 70% das pessoas conseguiram resolver tudo com chatbot até agendar a visita. E 20% precisou de um apoio humano, que o chatbot não dava conta, teve transbordo, 10% abandonou. E a gente teve 90% de sucesso no fechamento, né? Então, mostra que a capacidade da inteligência artificial, num contexto da pandemia, de multiplicar a capacidade de atendimento. 2 casos interessantes aí para reduzir a rotatividade de cliente. Caso de telefonia, né, uma empresa de telefonia. Quem serão os clientes que vão pedir para cancelar o serviço? As empresas, às vezes, esperam um momento em que o cliente liga, ele deu várias reclamações já. Aí ele liga um dia bravo e fala, quero cancelar. Daí elas tentam segurar o cliente dando desconto. Às vezes é mais barato e mais rápido identificar antes, não precisar um pedido de desculpas ou até um brinde, alguma coisa, do que ter que fazer um monte de coisa depois. Sendo que muitas vezes as pessoas cancelam porque elas já até fecharam outro plano, ou muitas vezes ela está com tanta raiva, já publicou nas redes sociais, já assumiu um compromisso social de que vai abandonar aquela marca, mesmo que ela pense, mesmo que ela quisesse aceitar aquela oferta, ela já está vendida, as pessoas não, ela não vai voltar atrás. Tem um compromisso social. Isso seja para uma empresa de cartão de crédito, né, que é o exemplo de um trabalho que a gente fez, ou para um exemplo de uma empresa de telefonia. E a gente conseguiu o algoritmo antecipar em até 92% os problemas, né, ou identificar as pessoas que iriam cancelar o serviço. E outro foi no caso de uma empresa do setor financeiro, que a gente conseguiu identificar quase 90% dos clientes que iriam cancelar o cartão de crédito antecipadamente, né? O caso o que eu queria passar para vocês, assim, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Nós criamos martelo, chave de fenda, lanterna, pá, picareta, alavanca, tudo. Nós criamos várias ferramentas. Criamos o computador e agora estamos criando um software. Computadores tão potentes que conseguem rodar um software que precisava antes de muito mais processamento que nós não tínhamos, que permite ter uma inteligência, em alguns casos até superior à nossa, porque ele consegue olhar com tanta atenção um volume de dados tão grande que nós não conseguimos. Isso não é novidade. Quando nós inventamos a calculadora faz uma conta maluca, gigante. Se eu falar um número maluco aqui, vezes um outro número maluco, falar tira a raiz e eleva ao quadrado, você faz isso instantaneamente numa calculadora, mesmo que você não saiba fazer conta. Então a calculadora, ela já é uma inteligência artificial de uma outra geração. A inteligência artificial, ela permite a gente o quê? Multiplicar recursos, né? Os recursos que nós temos, às vezes, em vez de você conseguir mais pessoas para trabalhar, que às vezes você não consegue, você consegue o quê? Multiplicar o resultado delas. Então você alavanca os resultados com os recursos que você tem. E permite também a redução de incerteza. Então, esses são os 3 principais eixos aí de valor que a inteligência artificial gera. Multiplicar os recursos, né, sem que você precise correr atrás e conquistar mais recursos, ela multiplica o resultado que esses recursos geram e reduz a incerteza. Caminhando aqui para uma finalização para a gente poder debater, discutir, a inteligência artificial ela amplifica a capacidade humana. Ela é uma ferramenta. Nós poderíamos quebrar uma pedra dando soco na pedra? Talvez, mas a gente ia machucar muito a mão. Mas se você usar uma marreta, você quebra mais fácil, com menos, sem doer a mão. Nós, historicamente, somos uma espécie que criamos ferramentas. E uma das ferramentas que a gente criou é a bicicleta. E o Steve Jobs, num discurso muito interessante que ele fez, quando ele era jovem ainda, a Apple estava decolando, ele falou, né, que o computador é a ferramenta mais notável que a gente já criou.
E aí a gente pode incluir inteligência artificial, porque inteligência artificial nada mais é do que a computação com uma aplicação mais sofisticada, é um software para o computador. E ele falou, é o equivalente à bicicleta para as nossas mentes. E por que ele falou isso? Ele citou um estudo que foi feito na década de 70 e publicado pela revista Science, onde os cientistas quiseram medir qual era o animal mais eficiente para percorrer uma milha em termos de consumo de caloria. E aí eles viram que o côndor era o animal mais eficiente para fazer o deslocamento dessa uma milha. Vários outros animais, todos os outros que eles mediram, perdiam para o côndor. O ser humano superava alguns animais e perdia para vários outros. O homem tinha uma baixa eficiência para deslocar uma milha. Aí eles tiveram a ideia de medir o desempenho do homem andando de bicicleta, que é uma ferramenta que o próprio homem criou. E o homem ficou em primeiro lugar. O homem é muito superior ao côndor em termos de eficiência para fazer o deslocamento de uma milha quando ele está usando bicicleta. Então essa analogia que ele fez, que eu acho brilhante, ela se aplica mais do que nunca, né? A inteligência artificial é essa bicicleta para nossa mente. Ela aumenta a nossa capacidade. Ela não substitui a nossa capacidade. E ela é uma ferramenta a mais. E essa parceria dessa união, né, o homem mais a máquina, ou o ser humano mais a máquina, é como disse o Garry Kasparov, né, que é o jogador de xadrez que perdeu para o Deep Blue. Ela não é mais o futuro, é o presente. Né? Ele perdeu para o Deep Blue, né, em 2007, se não me engano, né? Não, em 1997. E ele falou muito dessa parceria, né? A gente não tem que ter medo da máquina. Nós estamos criando ferramenta, e ferramenta que melhora o nosso desempenho. Aqui tem um exemplo, né, da parceria. Né? Isso aqui é um estudo de 2019, onde o pessoal colocou um chip que usa inteligência artificial dentro do cérebro de algumas pessoas para fazer um teste. Eles perceberam que pessoas que estavam com Alzheimer, com doenças degenerativas como Alzheimer, num estágio muito avançado, não conseguiam se lembrar conseguiam no máximo uma ou duas palavras numa lista de 20. E aí o que eles fizeram? Eles colocaram um chip que detecta o sinal bem fraco e fala, eu acho que ele está querendo um sinal, o sinal deveria ser desse jeito. Amplifica e corrige o sinal e propaga na região, né, do hipocampo, que é a memória. Aí o que aconteceu? Essas pessoas passaram a lembrar na média de 17 palavras, uma lista de 20. Nós estamos vivendo essa parceria homem-máquina, né? E isso é importante. Acho que como um recado final para a gente entrar na nossa conversa, eu não acredito que a máquina vai substituir nenhum gestor de operação. Isso não vai acontecer. Mas eu tenho certeza que um gestor de operações que use inteligência artificial vai substituir os outros. E isso não é novidade, isso é natural. Seria quando o computador se difundiu, todo mundo passou a usar o computador. Hoje todos vocês estão na frente de um computador ou de um celular que na verdade é um computador. É impossível hoje você procurar um emprego e falar o seguinte, olha, tudo bem, mas eu não sei usar computador e eu não quero aprender. Eu não gosto de computador. Hoje você não é empregável. Com a inteligência artificial vai acontecer a mesma coisa. Não, o poder de trabalho de alguém que use aumenta tanto, multiplica tanto, que vai ficar inviável para a empresa manter alguém que não usa inteligência artificial. E isso já está acontecendo aqui no Vale do Silício. As pessoas, um advogado, qualquer área, as pessoas estão aprendendo Python na faculdade. Quando eu estava fazendo pesquisa em Berkeley, o pessoal, a maior parte das pessoas que vinham eram advogados, que já estão usando inteligência artificial. As áreas que vocês menos imaginam, as pessoas elas já aprendem na graduação Python e aprendem Data Science, estão aprendendo inteligência artificial. Então, esse domínio o computador estar nas nossas mesas como uma ferramenta de facilitação, uma ferramenta de trabalho, essa história, ela continua com algoritmos agora que são mais poderosos, ok? Então, do que eu tinha para provocar a discussão, seria isso. Agora eu queria bater um papo com vocês no tempo que a gente ainda tem. Fique à vontade para fazer perguntas. Eu acho que tem uma pergunta aqui que foi feita já, do Edilson. Gostaria de fazer uma pergunta. Você acha que devemos segurar os avanços da tecnologia com o objetivo de equilibrar e evitar perdas de emprego em massa? Eu não acho que a gente tem que segurar a velocidade da tecnologia. O que eu acho é que a gente precisa melhorar o ensino.
Acho que as pessoas têm que sair formadas sabendo lidar com as novas tecnologias. E talvez até cobrar uma conta das empresas. Aliás, as empresas já perceberam, várias delas estão formando as pessoas. Elas estão pegando pessoas para formar, porque elas não conseguem contratar pessoas que conheçam as novas tecnologias na quantidade que elas precisam. Eu acho que toda vez que a gente tentou frear o progresso, principalmente eu falo como o Brasil, quando a gente fechou o mercado na década de 80, e aí a gente não permitia que as coisas de fora entrassem no país, ao invés de aproveitar a oportunidade para evoluir, as empresas se acomodaram. Elas não progrediram em termos de tecnologia no setor automotivo, não progrediram em termos... Nós tínhamos uma indústria nacional de computadores, nós fazíamos computador. Na hora que abriu, nós estávamos muito para trás. Então eu acho que é difícil você frear o avanço da tecnologia. O que nós deveríamos fazer é melhorar cada vez mais o ensino, fazer com que as pessoas estejam cada vez mais preparadas, né, e atualizadas, que também é difícil, mas eu acho que é uma obrigação, né, e até as empresas têm que participar disso, né. Alguém tem alguma coisa que gostaria de colocar? Fique à vontade para tirar o mudo, falar, fazer pergunta. Ninguém tem dúvida do contexto que vocês estão vivendo? Dúvidas sobre inteligência artificial, sobre o futuro, sobre eventuais potenciais aplicações? Alguém quer compartilhar um exemplo? Alguém usa inteligência artificial, já implementou, usa na sua operação? Ah, tem uma pergunta legal aqui do Leonardo. Por onde começar o estudo? Olha, existem várias formas, né? Depende do grau de profundidade. Existem pessoas que querem ser especialistas em inteligência artificial. Então, assim, é igual, eu vou fazer uma analogia. Você pode ser um excelente usuário de computador e saber usar todas as ferramentas, mas você pode não saber efetivamente programar tão bem um computador. Ou você pode ser um excelente programador. Ou você pode ser ainda a pessoa que inventa linguagens de programação para o computador. São níveis diferentes, né, e carreiras diferentes. Então, você ser uma pessoa que usa muito bem o computador e se vira muito bem com essa tecnologia, mas não sabe programar, as empresas gostam. Se você ainda souber programar, melhor ainda, depende do objetivo. Se você for uma pessoa que inventa a linguagem de computador, que cria tecnologia, é uma outra carreira. Para quem quer inventar e criar tecnologia, né, tem que passar, fazer uma passagem pela academia, fazer doutorado, etc. Para quem quer desenvolver, apenas aplicar o que existe, e existe assim uma infinidade de coisas criadas em inteligência artificial para resolver o problema de empresas, você tem desde cursos de mestrado, eu diria que várias pós-graduações e cursos curtos. A gente tem um curso que eu ministro de 20 horas na Vanzolini, aonde a gente fala exatamente isso. Olha, eu pego uma ferramenta, ensino a gerar modelo e falo, olha, como é que você vai achar o churn? Como é que você vai fazer isso? E a gente brinca com datasets e ensina a usar para aplicar no dia a dia da empresa. Então é um uso mais prático. Mas você pode buscar uma formação mais completa. E existem vários cursos, microcursos, né, em várias plataformas online que podem te dar informações pontuais de um assunto que você quer aprender. É muito difícil combinar, achar combinações, por isso que a gente montou esse curso. Porque como eu fiz uma carreira, né, num lado um pé na engenharia, um pé na gestão, eu tentei falar, poxa, a engenharia olha muito para um lado da IA, a gestão tem essa necessidade. Eu tentei juntar as duas coisas. Mas há uma infinidade de material, e eu diria que tem coisas até gratuitas boas no YouTube. Tá? Mas se você tiver alguma necessidade de falar com a Vanzolini, tem cursos interessantes. Deixa eu ver outras dúvidas aqui que estão aparecendo ou comentários. Olha, tem uma pergunta interessante aqui, que é da questão do Rafael fez, né? Se uma empresa não tem software, não armazena informação, como que usa inteligência artificial para alavancar seus resultados?
Geralmente a gente fala, tente guardar os dados. No caso do supermercado de orgânicos, o que que eu fiz? O pessoal tinha uma planilha Excel, um histórico de venda, só uma planilha Excel. Todo dia eles iam lá e diziam quanto que eu vendi em valor. E só isso, data e um número que era o resultado financeiro. Data, dia a dia. A partir disso a gente conseguiu criar modelo. Então, com pouco dado, não digo em volume, mas digo assim, com poucas informações, é possível já criar algo. O próprio Excel, se você selecionar, se você tiver um histórico de vendas, você selecionar e clicar e for lá em Prediction, você consegue fazer forecast, desculpa, é forecast. Se você quiser, ele faz um forecast para você. O Excel, aos poucos, vai ganhar capacidades interessantes. Ele já tem algumas coisas de inteligência artificial. E ele já vai lá e faz a predição para você de algumas coisas. Então, cada vez vai ficar mais fácil. Eu diria que assim, o grande problema é não estar coletando dado. Se você não tem dado, tente coletar dado. Comece o quanto antes a guardar esses dados, olhar se tem coisas que estão em papel que você pode digitar, ou aproveitar alguma oportunidade, alguma interação, nem que seja no atendimento, e anotar aquele dado. Você pode ver que você passa no caixa de um supermercado, a pessoa fala, você encontrou tudo que você queria? Você fala, não encontrei o azeite da marca tal. Aí ele fala, ele pode virar para você e falar, não, mas esse aí tem. E chama alguém para buscar, ou ele fala, realmente está em falta, e anota. Ele está coletando dado. Esse dado está sendo usado. Ele vai ser usado, e inclusive dependendo do supermercado, ele vai ser usado para IA. Por quê? Porque quando você mede uma demanda, às vezes a gente faz cálculos de demanda de uma maneira deficiente. A gente tenta estimar a demanda a partir daquilo que a gente vendeu. Mas a demanda, ela não significa que, quando você fala que a demanda, a estimativa da demanda foi calculada a partir das vendas, está um pouco errado. Por quê? Você não sabe qual foi a demanda real. Talvez você só vendeu aquilo porque só tinha aquilo no estoque. Então, como é que você sabe a demanda real? Na hora que você conta que as pessoas procuraram e estava faltando no estoque, você tem uma ideia da demanda. Então, a ideia é tentar coletar dados o máximo que vocês puderem, mas mesmo com pouco dado, dá para fazer muita coisa. Quais que são as profissões, né? Pergunta do Gerlan. Quais que são as profissões que serão criadas com a inteligência artificial? Ou ainda, como a inteligência artificial pode ser aplicada no contexto do mercado de trabalho no Brasil? A primeira parte da pergunta é, então, são várias profissões, né? Acho que o cientista de dados, aí você pega assim, na área jurídica, né? Dentro, assim, de uma maneira geral, a inteligência artificial é cientista de dados, o engenheiro de inteligência artificial, o engenheiro de machine learning, especialista em dados. Então, você tem algumas profissões que estão sendo criadas para lidar com os dados. Mas todo mundo na empresa vai começar a se atualizar. Os gerentes vão saber usar inteligência artificial, como aconteceu com o computador. No começo, era só o pessoal que trabalhava no CPD, Centro de Processamento de Dados, que sabia usar o computador. E os outros não sabiam usar. A vida era normal. Só o pessoal que era especial lá do CPD. A inteligência artificial está meio que nesse momento. O pessoal da inteligência artificial tem essas profissões. Só que o que vai acontecer é igual com o computador. Todos nós vamos ter que usar. Todos nós vamos estar usando o modelo. Porque isso tem que estar do nosso lado para cada tomada de decisão que nós vamos tomar. Então, meio que nós vamos abraçar, vamos aprender a usar isso com o passar dos anos. E aí, a outra parte da pergunta é como a inteligência artificial pode ser aplicada no contexto do mercado de trabalho do Brasil. Eu não sei se eu entendi direito essa parte da pergunta. Peço desculpas se quiser clarear, mas no mercado de trabalho do Brasil já tem muita demanda por inteligência artificial, né? Tem várias empresas contratando cientista de dados, contratando gente que tem experiência já com uso, com treino de modelo, e está em falta, esses profissionais estão em falta, é uma área que se paga muito bem, né? O salário para essa área é muito alto. Você tem o Nubank que contratou vários e contrata, inclusive eles tiveram que comprar uma empresa e montar um centro de inteligência artificial na Alemanha, se não me engano. Então, o mercado brasileiro já está procurando e já está em falta, já tem muita demanda por profissionais que conheçam inteligência artificial ou pelo menos a parte de machine learning. Tem uma observação aqui do Hélio, né? Eu acho que o avanço da tecnologia é importante, principalmente, né, no trabalho remoto, exatamente. Temos implementado muitas ferramentas que ajudam no dia a dia do trabalho, assíncrono, e tem facilitado para todos nós. Um exemplo legal por aqui é que usamos ferramentas de fluxo de tarefa, exatamente,
e temos demandas que chegam em planilhas e precisamos subir de linha em linha no novo sistema. Automatizamos e o próprio esquema criado sobe as linhas já no formato que precisamos. Esse exemplo que foi trazido pelo Hélio é muito importante, porque durante a pandemia, geralmente a automação era algo que partia de cima para baixo, top-down, né? Os diretores faziam isso, falavam, a gente quer automatizar, o dono da empresa, e aí ia de cima para baixo. Aconteceu um fenômeno interessante, pelo menos no Brasil, porque o estudo foi feito no Brasil. Durante a pandemia, as pessoas tiveram que trabalhar em casa, mas aí os filhos também estavam em casa fazendo ensino à distância. E eu passei por isso. A minha filha me interrompia a cada 5 minutos. Ah, papai, o tablet caiu. Minha filha com 6 anos, sendo alfabetizada e na frente de um tablet. Eu falei, nossa, isso aí vai ser um desastre. Minha esposa grávida, minha esposa também trabalhando. Então, assim, ficou uma bagunça, né? A nossa vida virou de perna pro ar. Sabe o que as pessoas começaram a fazer? Elas começaram a fazer algo parecido com o que o Hélio descreveu. Começaram a procurar ferramentas, às vezes pequenas, assim, e falar, como é que eu automatizo aqui? Porque todo dia eu tenho que ficar pegando linha por linha e copiando. Aí eu vou aprender a fazer um script aqui, né, no Excel. Então, o estudo apontou que as pessoas, pela primeira vez, o nível operacional das empresas começou a correr atrás de automação para fazer com que o trabalho dele rendesse mais, para que ele desse conta desse novo estilo de vida aí, misturando família, tendo que dar suporte aos filhos. Então, isso aconteceu e é uma tendência que eu acho que é irreversível, né? Dificilmente a gente vai conseguir reverter. O Leonardo perguntou aqui, você acha que a inteligência artificial irá substituir juízes, médicos, engenheiros e outros profissionais que estão adesão? Pergunta excelente. Eu participei de um evento para o Judiciário Brasileiro. O Judiciário Brasileiro é um dos que está mais avançados no mundo com relação ao uso de tecnologia, principalmente porque a gente digitalizou muito cedo o judiciário, o processo eletrônico. Eu não diria que é um dos mais avançados, que é o mais avançado do mundo, isso não é, porque o da China está muito avançado, você tem alguns outros países, mas ele é mais avançado do que dos Estados Unidos, por exemplo, em termos desse uso de dados, e até o pessoal já faz testes com inteligência artificial. A inteligência artificial vai substituir de 30% a 60% das atividades dessas pessoas, de todos nós. De 30% a 60% da maneira como as pessoas trabalham hoje, a inteligência artificial vai pegar. Imagina tudo que você faz no seu dia. Pega de 30% a 60% do que você faz, a máquina vai fazer por nós e vai fazer melhor que a gente. E o resto nós vamos fazer. Isso vai permitir com que a gente foque aonde a gente tem diferença, aonde a gente agrega valor, nós vamos passar a ser gestores de algoritmos que vão estar produzindo mais. E eu não diria que vai substituir. Existe, por exemplo, na China, um app desde 2017, aonde você é o Pequenas Causas do Brasil. Você faz todo, o juiz é IA. Então, o que aconteceu? Imagina que você está com raiva de alguma empresa aí que tinha que te mandar, você comprou online e não está te mandando. Você vai no Procon, depois você vai no Pequenas Causas, aí tem um processo. Sem ter advogado e sem ter juiz, você pode entrar numa plataforma e processar a empresa, entrar na justiça, tudo por chatbot, aí a outra empresa já se defende e o juiz vai lá e julga. Causas pequenas, causas... Por quê? Porque daí desafoga, porque tem o juiz, o que você está entendendo é que o juiz vai poder botar mais tempo dele para causas grandes e importantes, com impacto social. A questão de ser grande não é financeiro, mas julgar um crime, um escândalo, e coisas pequenas que tem que resolver é muito simples. Você comprou? Comprei. Pagou? Pagou. Eles não entregaram, eu tinha que entregar, tá. O fulano, ou você entrega, ou a partir de agora você vai pagar a multa. E se não entregar daqui 10 dias, vai pagar uma multa maior ainda. Então, assim, esse tipo de situação que é fácil de resolver, só precisa de alguém que vá lá e tenha poder para dizer, você vai fazer isso, senão você vai ser punido. O pessoal automatizou. E está automatizando. Tem uma outra pergunta aqui. Como você enxerga atualmente, né, a pergunta do Jerônimo, o custo das ferramentas ou de assessoria para empresas médias e pequenas, e também como fábricas com máquinas que ainda defasadas na coleta de dados? Olha, inteligência artificial, as ferramentas, você tem muita ferramenta gratuita. Você, inclusive no curso que a gente dá na Vasoline, eu uso uma ferramenta que é gratuita, qualquer um baixa e usa. Aí você tem que aprender a usar. O custo
da inteligência artificial, o custo da formação, ele não é baixo ainda, ele vai cair o preço. O problema é que, assim, até que tudo isso seja difundido e tenha bastante gente usando, né, demora um pouco. Agora, as ferramentas, existem desde empresas que vendem ferramentas caras até ferramentas que são muito baratas. E existem ferramentas gratuitas. Tudo que qualquer pessoa precisar fazer com inteligência artificial, eu garanto para vocês que tem open source. Gratuito, disponível, e você não precisa gastar um centavo. Talvez o custo que você vai ter se você tiver que treinar algo muito pesado é em ter um computador bom para isso, ou usar e gastar um pouco de dinheiro usando uma infraestrutura na nuvem, né? E aí você vai gastar um pouco. Agora, deixa eu ver a outra parte da pergunta. Para fábricas com máquinas ainda defasadas na coleta de dados. A questão da máquina defasada na coleta de dados, assim, depende da máquina, né? Porque você consegue colocar, se você quiser coletar dados em máquinas que estão defasadas na coleta de dados, existem sensores que são fáceis de adaptar e fazer algum tipo de retrofit para você coletar dados. Aí vai de caso a caso. Eu conheci casos de empresa em linha de produção que eles conseguiram botar um sensor, alguns sensores conectados, criaram uma estrutura de IoT para coletar dados. E a partir desses dados, eles começaram a fazer análise para aumentar a produtividade da linha, porque eles detectaram que tinham pequenos lead times que davam para ser ajustados. Era problema de sincronismo, né? Eles começaram a coletar eles começaram a coletar essas informações, gravar e fazer análise usando inteligência artificial. E eles viram que daria para programar ou reprogramar e mudar alguns parâmetros dinamicamente para ajustar. Então aí vai de caso a caso. Tem uma outra pergunta do Edilson. Você vive aí no que há de mais avançado em tecnologia na indústria. A indústria no Brasil ainda vive numa transição entre a segunda e a terceira revolução industrial. Como desenvolver no Brasil, ou como desenvolver, né, para ficar com uma diferença menor em produtividade em relação às grandes potências? Essa é uma pergunta muito boa. Uma das coisas que eu vejo é assim, a gente viveu um paradigma de tecnologia em máquinas, né, que a máquina ser cada vez mais rápida e ter um conjunto de atributos fazia a produtividade ser maior. Um dos pontos centrais que eu vejo da inteligência artificial, até o exemplo que eu acabei de dar, é assim, a inteligência artificial, ela olha, um conjunto de técnicas de inteligência artificial permite que a gente analise um volume de dados muito grande num intervalo de tempo pequeno e extraia conclusões palpáveis. Porque se colocar 1 milhão de linhas para um humano olhar, você pode ser o mais bem treinado possível. Tem 1 milhão de linhas aqui. A cada segundo, o que aconteceu com a peça, a posição da máquina e tal. É difícil conseguir olhar para tanto dado e ter consolidar esse conhecimento e tomar e abstrair o suficiente para ter uma conclusão. A IA vai lá e faz isso rapidamente, consegue até, dependendo da técnica, fazer instantaneamente. Então, eu acho que, assim, uma das coisas que eu percebo que dá para fazer é, mesmo aumentar a produtividade e ter uma empresa que começou a atuar nessa área, de pegar empresas que têm um parque de máquinas defasado ou que não tem tanta tecnologia e fala, eu consigo aumentar a sua produtividade apenas instrumentalizando a sua linha de produção e usando IA, olhando ali para o controle, né, para o controle da automação e vendo onde que tem oportunidades para ajustar coisas que é difícil o engenheiro de produção enxergar e acompanhar, mas usando esse feedback loop, né, ele consegue ajustar e aprender, usar algoritmos de aprendizado e começa a falar assim, dá para aumentar a produtividade com isso, ou o gargalo está aqui, em tempo real e tentando fazer esse ajuste. Esse é um caminho. O outro caminho é pesquisa. Eu acho que a gente precisa desenvolver tecnologia no Brasil. A gente precisa cada vez mais ter pesquisa no Brasil e desenvolver tecnologia. Enquanto a gente for mais consumidor de tecnologia que vem de fora, a gente acaba, às vezes, comprando o que não tem de melhor. E para comprar o que tem de melhor, a gente não tem dinheiro, ou é muito caro, fica fora do alcance. Então, desenvolver tecnologia é o caminho mais importante. Mas existe como a inteligência artificial ajudar um pouco nessa, para diminuir esse gap. Sérgio colocou uma pergunta aqui, né, pensando no futuro e na formação de novos profissionais. Para o meu filho de 14 anos, para onde posso orientá-lo? Como eu posso orientá-lo para ele começar, né? Por onde que ele pode começar? Qual seria um primeiro passo para ele na área de desenvolvimento e programação de novos softwares?
Tá cheio de curso, assim, escolas, redes, né, até de bairro, para ensinar programação. Eu diria que o primeiro passo é ensinar ele a programar um computador. Eu me apaixonei por programação muito cedo, né? Eu ganhei um computador na época de 8 bits, um MSX, e aprendi a programar. E aí eu gostava tanto, eu ficava o dia inteiro no computador. Naquela época era em fita, fita cassete, que você gravava o jogo ou o programa, e você usava a fita para carregar. Que quando eu estava com 13 anos, eu participei da publicação de um livro. Eu escrevi alguns programas que foram publicados pela editora Aleph, que hoje publica ficção científica. Então eu recomendo assim, quanto antes ele puder aprender a programar, porque a programação é igual a matemática, ela é a linguagem universal. Né? O Steve Jobs falava isso aqui, que ele queria que todo mundo aprendesse a programar, por uma questão nem que você não vai ser programador, mas que ensina você a raciocinar de forma estruturada. Então a programação, e hoje, se você olhar o Google aqui, ele praticamente qualquer cargo que ele contratar, a pessoa tem que saber programar. Ah, mas se a pessoa é de marketing, sim, vai ter que saber programar Python. Mas espera aí, para o Google, ele entende o seguinte: como é que você tem que falar a língua do computador para fazer as perguntas para o computador? Você não vai poder depender de TI para desenvolver um software para você. Então, as pessoas aqui que são contratadas, né, na sede, elas têm que saber programar. Praticamente qualquer área, qualquer pessoa, qualquer função vai ter que aprender a programar ou vai saber programar. E a concorrência aqui é muito grande, né? O Google recebe 2 milhões de currículos por ano. Então, eu diria que programar é o primeiro passo. E depois que ele programar, ele pode entrar em tutoriais online, fazer cursos para aprender a usar a inteligência artificial. E para criança ou para adolescente é muito mais fácil. Nesse curso da Vanzolini serão ministradas aulas de como contar histórias para apresentação desses dados. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas na verdade existem sim formas de você fazer o storytelling dos dados, que a gente, inclusive, usando recursos visuais, que é data visualization. A parte de data visualization, etc., não é foco do curso, tá? O foco é o seguinte: quando você pega e identifica um modelo, você tem que medir a qualidade do modelo, você tem que apresentar. Então, a parte de transformar esse resultado em resultado de negócio, e sim, aí sim, contar como é que você leva isso para os executivos. Porque você pega o pessoal de engenharia, o cientista de computação, ele vai falar assim: o meu modelo deu precisão de tanto, acurácia de tanto, recall de tanto e o F-measure de tanto. Para o executivo de negócio, isso não diz muito. Agora, o que ele precisa aprender a fazer é traduzir isso em métricas de negócio e falar: olha, o modelo pode nos dar um ganho de 1.000 a 2.000 reais por dia, ele reduz a perda aqui, ele reduz a incerteza nisso, ele vai ter que explicar o impacto no negócio. Então, isso sim a gente trabalha. Agora, a parte de data visualization, etc., nós não trabalhamos, tá? Ó, o Rafael perguntou de curso que eu indico para iniciantes. Assim, se você quiser aprender, eu não sei, se for de programação, eu diria assim, tem tanta opção na internet, eu não saberia te indicar a melhor, porque eu acho que vai de cada pessoa. Eu tentaria, né, fuçar e ver no YouTube, e olhar depois em alguma dessas plataformas, ver se tem algum curso que você começa a fazer e goste da metodologia. De IA, você tem desde fazer um curso de IA para aprender a fazer os algoritmos, né, como curso de aplicação. Se você falar de curso de aplicação de inteligência artificial, né, em gestão de operações, eu recomendaria o curso da Vanzolini, né, que eu conheço porque eu ministro o curso, e é óbvio que eu estou fazendo uma propaganda própria, mas por que eu estou falando isso? Porque como eu faço pesquisa na área, e lido e atendo e resolvo os problemas da empresa, eu tento mastigar aquilo que eu aprendi na prática, porque é óbvio que eu errei. Eu fui lá e tentei levar nas primeiras vezes essas métricas que eu expliquei. Aí a pessoa falou: tá, mas não estou entendendo. Esse modelo é bom ou não é? Aí você fala: não, realmente eu tenho que traduzir para negócio. Então a gente tenta fazer algo que seja profundo o suficiente para você conseguir fazer e gerar valor, mas que seja prático o suficiente para não ficar perdido, né, em tanta teoria. Agora, depende do grau de profundidade que você quer conhecer, né? Você pode fazer um doutorado em inteligência artificial, você pode fazer um mestrado, que aí você vai mais a fundo. E se for em programação, eu diria que tem muita coisa. E assim, eu aprendi a programar, né? A primeira linguagem que eu aprendi a programar, pegando o livro, digitando e testando. Tem um monte de tutorial na internet que ajuda também. E tem gente que é autodidata, né?
Pessoal, bom, eu estou vendo que não tem mais pergunta, eu agradeço bastante aí as perguntas muito boas, excelentes perguntas. Eu não quero fugir do horário aqui, né, que foi combinado. Eu adoro ficar falando, mas eu agradeço bastante a oportunidade, agradeço à Fundação a oportunidade de estar aqui com vocês, a presença de vocês, e eu gostaria muito de, quem tiver interesse, vê-los aí no curso que a gente ministra, porque eu acredito que a gente tem conseguido dar uma visão muito boa e fazer com que as pessoas comecem a utilizar usando a ferramenta gratuita, né? Acho que vocês não precisam gastar uma fortuna em ferramentas, eu acho que é muito mais simples do que todos imaginam. Aliás, todos nós já usamos a inteligência artificial. Então eu agradeço bastante a presença de vocês e vou ficar por aqui me despedindo de todos vocês. Uma boa noite a todos, bom descanso